Oi, segundo. E aí, tudo bem? Nessa força, nessa vontade, né? Nessa vontade que essa quarentena acabe. Corre lá então, não vamos perder tempo. Peguem a apostila nova de vocês, do segundo bimestre, abram na página 3 e vamos dar início aos novos conteúdos. Não vamos perder tempo de jeito nenhum. Vamos ser muito mais, vamos juntos, né? Fazer uma força aí, acelerar o processo para acabar com tudo isso logo. E aí, pessoal, tá difícil, né? Meu Deus, que quarentena brava, eu não paro de comer, eu vou voltar para a escola rolando. Eu vou rolando para a escola. Ó, deu tempo? Pegaram a apostila, pronto, falei e vamos lá. Introdução à sintaxe. Eu tenho até vergonha de tratar esse conteúdo com vocês. Por quê? Ele é fácil. Veio primeiro, gente, a revisão para eu fazer com vocês, para depois nós entrarmos lá mais para frente nos novos conceitos, tá? Bom, o que a sintaxe estuda? Na apostila de vocês, na página 3, tá assim, ó. A parte da gramática é a sintaxe, né? A sintaxe é a parte da gramática que estuda o modo como as palavras se organizam. Para formar o quê? Por que as palavras se organizam? Para formar textos, para formar frases, para formar períodos, para nós podermos nos comunicar. Tá? Então a gente vai poder analisar os períodos, as frases, todo o enunciado a partir da sintaxe desse estudo, ok? Bom, aí vem como definição. Deixa eu ir lá no comecinho para vocês que eu preparei aqui como revisão. Então, introdução à sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, aquele que eu estou tratando agora com vocês, bem como a relação lógica das frases entre si. Então, é a parte da gramática que estuda o modo como as palavras se organizam para formar aí, como eu acabei de dizer, os textos, as frases, os períodos, tudo bem? Se essa a parte da gramática organiza essas palavras para formarem frases, eu tenho que combinar palavras de maneira que fique legal para eu depois poder fazer uma análise sintática delas e também uma análise semântica, para que essa frase, esse texto me traga todo um conceito, uma interpretação. Então, eu vou procurar combinar palavras, usando as conjunções adequadas, os elementos coesivos adequados, a ordem do discurso, direto e indireto. Por exemplo, a língua portuguesa, ela me ajuda mais na ordem direta. Primeiro, da frase, primeiro eu tenho o sujeito e no predicado eu vou ter o verbo e seu complemento. Já em latim eu tenho o contrário, eu venho primeiro o verbo. Então eles trabalham mais uma ordem indireta. Depois vem o sujeito e o seu complemento, ok? Então, quando eu falo que os primeiros grupos chegaram ao acampamento depois das 7 horas, eu tenho ordem direta, ok, deu para entender, sujeito e o restante predicado. Os primeiros grupos, sujeito simples. Se eu inverter, chegaram ao acampamento depois das 7 horas, os primeiros grupos, eu coloquei a vírgula, né, porque eu joguei um advérbio antes do meu sujeito, deixei na ordem indireta, mas deu para entender também, né? Eu consegui combinar as palavras de maneira que me traga uma ideia que eu possa depois interpretá-la sintaticamente, ok? Bom, aí, e se por acaso não combinar legal, Suzy? E se eu uso um elemento coesivo inadequado? E se eu deixo de usar o elemento coesivo? Aí você pode correr esse risco de não combinar legal a palavra e causar uma certa ambiguidade. Então, se eu digo que campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase, eu tenho ambiguidade. Campanha contra o governo, contra a violência do governo. Então, estão fazendo uma campanha contra a violência do governo, porque o governo tem sido violento. Ou campanha
contra a violência do governo. O governo criou uma campanha contra a violência. Entra em nova fase. Viram? Eu tenho duplo sentido aí. Embaixo, olha o outro exemplo. A cidade que o medo construiu. A cidade construiu o medo ou o medo construiu a cidade? Então, observa que, de repente, o elemento coesivo, alguma palavrinha aí não combinou legal, ok? Bom, aí, deixa eu ver aqui os exemplos que podem causar caso eu não combine legal. Bom, então tudo bem. Aí eu estou combinando palavras, tá? E monto o quê? Monto frases, monto orações, monto períodos, monto parágrafos, monto textos, escrevo um livro usando o que mais de bonito a gente tem, né? Que é a palavra para nos poder expressar, para a gente conseguir expressar o nosso sentimento, a nossa raiva, a nossa emoção, aquele sentimento gostoso, aquele sentimento ruim, aquela vontade de, enfim. Então, frase é todo enunciado de sentido completo. Quando eu disse que frase são várias palavras ou uma só, não deixa de ser frase. A frase é todo enunciado de sentido completo. Então, se eu falo assim, ó, entre, tudo bem, já é uma frase. Cálice, já é uma frase. Por favor, já é outra. Tudo bem? Então, não importa se tem verbo ou se não tem verbo. O importante é que eu emiti um enunciado, chama-se frase. A frase ela exprime através da fala ou da escrita as ideias, as emoções, as ordens, os apelos e assim sucessivamente, tá? Então, quais são os tipos de frases? Como eu disse para vocês, elas podem ter verbo ou não. Se ela apresentar um verbo, ela é chamada de frase verbal, tá? Então, ela apresenta verbo na sua formação. Quando eu digo o dia amanheceu frio, amanheceu é um verbo que expressa fenômeno natural, fenômeno da natureza. Quando eu falo que já li o livro todo, li vem do verbo ler. Você entendeu alguma coisa? Entendeu, verbo entender. Então, apareceu, tá? Para mim, verbo na frase, eu tenho frase verbal. Agora, olha aqui, presta atenção aqui no meu exemplo. Atenção. Outro exemplo, coisa estranha. Outro exemplo aqui, ó. Que lindo. Onde tem verbo? Não tem verbo. Se não tem verbo, eu chamo de frase nominal. Ela não apresenta verbo na sua formação. Né? Eu costumo dar como exemplo a musiquinha do Parabéns a Você, que é um pouquinho extensa para não ter verbo. Então, olha, parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não tem verbo em lugar nenhum aí, tá? Então, o parabéns a você são frases nominais. Agora, pessoal, eu coloquei uma nota aí, ó. Alguns autores defendem que não existem frases nominais, tá? Eles dizem que uma vez o verbo subentendido, eu tenho que considerar a frase verbal. Como assim, professora? Olha o exemplo. Na sala, 30 alunos. Dá para subentender um verbo aqui, ó. Na sala há. Na sala existem. Na sala tem 30 alunos. Dá para subentender esse verbo aí. Só que ele não existe aí, tá? Então, alguns autores falam isso aí. Que não existe frase nominal porque dá para subentender, mas também, né, não é bem assim, ok? Bom, aí eu tenho também outros tipos de frases.
É tão fácil, nós só estamos recordando isso, tá? Eu fico até com vergonha de passar isso para vocês na segunda série do ensino médio, uma sala que eu considero tão forte, né? Vocês são muito capazes, eu tenho um aluno aí que tá tirando isso aqui de letra, mas vamos dar uma recordada, ó. Frases declarativas, o que são elas? Dá até vergonha de falar, mas é o enunciado que declara uma intenção e pronto. Ela pode ser declarativa afirmativa, declarativa negativa. Declara uma intenção, uma informação, constata um fato e ponto final, pessoal. É pontuada com ponto final. Então, ela é declarativa. Por que ela é afirmativa? Porque ela afirma, gosto de ler antes de dormir. Por que ela pode ser declarativa negativa? Porque ela nega, não gosto de ler antes de dormir. Aí tem outros exemplos que depois vocês fazem aí uma recapitulada para quem não está conseguindo entender, ou esquecer, ou me pergunta lá no PV, me procura, tá? Eu tenho as frases interrogativas. Ai, frase interrogativa. O emissor só pode fazer uma pergunta, né? O que é uma interrogação? Uma pergunta. Ai, Deus. Tá, frases interrogativas fazem perguntas. Elas podem ser perguntas diretas ou perguntas indiretas. As perguntas diretas vão me mostrar o ponto de interrogação. E a indireta não, é indireta, tá? Mas eu não vou deixar de esperar uma resposta. Então, olha lá. Que horas são? Direta. Você viu meu irmão? Direta. Olha embaixo. Eu queria saber que horas são. Eu queria saber se você viu meu irmão, mas eu não estou pontuando, só que eu estou esperando uma resposta. Se eu espero resposta, ela é interrogativa, ok? Bom, aí vem as frases. Deixa eu ver aqui. Interrogativas, imperativas. Eu vou lembrar daquele verbo que nós estudamos lá no primeiro bimestre. O modo e o tempo e os tempos dele. Qual é o modo imperativo? Quais são os tempos? Afirmativo e negativo. E o que eu estudei no verbo imperativo? Que ele também tem a intenção de dar uma ordem, um conselho, fazer um pedido, não é? Ele dá ordem. Por isso ele está lá nos textos publicitários, tentando me persuadir. Bom, nas frases imperativas, aqui elas têm a mesma função. Elas vão até trabalhar esses verbos no imperativo. Então, tem como intenção dar conselho, dar ordem, fazer pedidos, desculpem. Havendo uma ação direta sobre o comportamento do interlocutor, tá? Então, olha lá a frase imperativa afirmativa. Pare com esse barulho imediatamente. Ajuda-me aqui, por favor. Fale com minha mulher, ela pode ajudá-la. Olha a negativa. Não, não seja paranoico. Ninguém estava falando de você. Não empurre seu irmão. Não faça confusão. Pessoal, estou trabalhando o verbo no imperativo, tá? E trabalhando também a definição desse verbo no imperativo. Outra frase é a exclamativa, a classificação das frases. Outra é exclamativa. Bom, numa frase exclamativa, o emissor exprime um estado emotivo, é dele, exteriorizando os seus sentimentos, tá? Então é pontuada com ponto de exclamação. Que dia maravilhoso! Que bom que você chegou! Nossa, que horror! Tá ok? Agora, as optativas são bem parecidas e também existem autores que defendem a mesma classificação. Mas como veio na nossa apostila as duas, eu vou passar as duas para vocês e vou mostrar uma diferença. Na frase lá que vocês viram exclamativa, quem exterioriza o seu sentimento é o emissor, então o sentimento é dele. Na optativa, ela é utilizada para exprimir
um desejo, uma vontade, e deverá ser pontuada com um ponto de exclamação também. Mas olha a diferença: Deus te acompanhe, bons ventos te levem, tomara que tudo dê certo. Tá? Eu tenho aqui aleatório esse desejo. Deus te acompanhe. Eu desejo isso para você, mas os outros aqui também estão desejando. Você deseja isso. Agora, quando eu falo que horror, eu não acredito que você foi capaz de fazer isso. Então, observe, olha, isso é exteriorização daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso. Aqui é só uma vontade, um desejo que eu, você, qualquer outro aleatório pode exprimir, tá bom? Bom, essas são as frases optativas. E depois, quando eu junto um monte de frases, eu vou ter o período que vai me formar parágrafo, subsequente, textos. O período, ele pode ser formado por período simples ou período composto, tá? Mas antes de período, desculpem, pessoal. Então, ó, volta lá fazendo um favor. Eu tenho as frases optativas. Me desculpa aí. Tenho as frases optativas. Se eu juntar um monte de frases, aí eu posso ter frase verbal, né? Nominal. Mas se eu tenho frases verbais, eu monto orações. Porque o que é uma oração? A oração, ela é constituída de verbo. E o verbo é considerado o pai da gramática. Lembra oração, pai e verbo. Sempre. É essa trindade na língua portuguesa. Oração, pai e verbo. Ok? Então eu penso assim: oração está ligado a verbo, que no princípio é o pai, que no princípio era o verbo. Vamos pensar assim. Então, oração tem que ter verbo. Tudo bem? Então, ó, se oração tem que ter verbo, eu posso ter orações depois e classificações para ela, que aí nós vamos ver as orações coordenadas, as orações subordinadas. Mas tudo bem. Aí eu tenho as frases que monto a minha oração. Oração é constituída, é todo enunciado constituído em torno de um verbo. E aí eu vou, a partir das orações, formar períodos, podendo ser simples ou composto, tá bom? Período simples, eu tenho uma oração. Então, um período, uma oração. Período simples. Entre, por favor. Isso aqui é uma frase verbal, mas é um período simples porque é constituído de uma oração, uma única. Então, se eu falo, ó, estudo hoje com apenas uma gramática, estudo é o verbo. Se eu falo que muitos professores do curso continuam escrevendo artigos para seus alunos, continuam é verbo, escrevendo também. Só que eu montei aqui uma locução verbal, lembram? Continuam escrevendo, continuam falando. Eu tenho que contar como um verbo. Monto uma locução verbal, ok? Seria esta a resposta certa? Verbo ser, tá aqui, seria período simples. Todos estes três exemplos têm um verbo ou uma locução verbal. Então, eu tenho período simples. Aqui no próximo, eu já formo o período composto. Por quê? Eu vou ter mais de um verbo, então mais de uma oração. Vou contar verbo como oração. Se eu falo que os resultados foram ótimos, por isso ficamos satisfeitos, foram é verbo. Ficamos é outro verbo. Dois verbos, duas orações. Pedi, um verbo. Que todos viessem, outro verbo. Duas orações. Para salvar, oh meu Deus, salvar a economia é. Mas é preciso? Não, locução verbal. É preciso planejamento. Então eu tenho salvar e é preciso locução verbal. Duas orações. Tá? A mão que balança o berço é a mão que mata. Três orações. Sei, um verbo. Que eles passaram, dois verbos. E que se estabeleceram, três verbos.
3 verbos, 3 orações. Ok, pessoal? Isso aqui é só uma revisãozinha para vocês, tá? Deu para lembrar? Não estou passando exercício, porque depois eu volto falando sobre esse mesmo conteúdo, dando continuidade. E depois eu faço com vocês os exercícios. Tudo bem? Beijo, até a próxima aula.